Olá, bem-vindos à continuidade da nossa leitura e estudo da obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, Psicografia do Chico Xavier, dando continuidade hoje para o capítulo 17, que se denomina Em Casa de Lísias. Lembrando que no vídeo que abordamos o capítulo anterior, onde André Luiz e sua mãe trocaram algumas confidências. No capítulo ainda anterior, no 15, ele recebe a visita de sua mãe, lá em Nosso Lar. Ela habita um plano mais elevado, dada até a sua condição espiritual mais evoluída. E, e agora nós vamos dar sequência após a visita materna findar-se, ok? Então vamos lá. André Luiz começa esse capítulo dizendo assim: Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias veio me buscar a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebi amavelmente pelo magnânimo benfeitor e esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável o ministro Clarencio, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna, que é o médico que cuidou de André Luiz naquele complexo hospitalar, deu por terminado seu tratamento na última semana e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lisas como irmão que devia participar da minha felicidade indizível. Naquele instante, o enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contentamento. Era o início de uma vida nova. De alguma sorte eu poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei algumas de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: Se possível, eu estimaria recebê-lo em nossa casa enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. A gente vê que Lísias e André Luiz, de fato, criam um laço de amizade, talvez oriundo de existências anteriores. Aqui ele não faz essa revelação, mas há uma certa afinidade de espíritos e dessa forma o próprio Lisas, pedindo autorização a Clarencio, convida-o a residir na sua casa com a sua mãe, Dona Laura, como nós vamos ver. Continuando, André Luiz diz, fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando, muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração, né? É o espírito de fraternidade. É a isso que todos nós devemos um dia aprendermos. Abracei, diz André Luiz, o prestativo mensageiro, enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. Guarde esse momento, disse atencioso o ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Veja que Clarice utiliza aqui o termo instrua-se, que é aquele ensinamento que nós recebemos, que está contido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós devemos amarmos-nos uns aos outros, segundo esse ensinamento, e o outro de instruirmos-nos. Né? E é a recomendação primeira que faz Clarencio a André Luiz. E note que ele, na sequência, diz: o interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado.
ou seja, o interstício entre as experiências carnais, ou seja, o tempo que nós passamos entre uma encarnação e outra, no plano espiritual, é quando a gente deve, de fato, mais aproveitar. Lá é que nós vamos, de fato, aprender e apreender uma série de virtudes, recursos e fazer os nossos planejamentos reencarnatórios. Mas que quando lá estamos, a nossa mente está ampliada, os nossos conhecimentos estão mais apurados, sempre de acordo com o grau de evolução de cada um, evidentemente, mas que lá, diferentemente de quando estamos encarnados, a nossa mente mais se amplia e lá nós temos a exata noção do que nós precisamos fazer. Só que aí, lá é o aprendizado. Só que aqui na Terra, quando a gente reencarna, é o nosso momento de prova. Por isso, um planeta de provações. Porque aqui a gente vai fazer a prova para ver se de fato aprendeu, apreendeu tudo aquilo que no plano espiritual tínhamos que aprender e aplicar na nossa existência com a misericórdia divina do esquecimento, que é a forma como que a justiça de Deus se dá para que nós provemos de fato que determinada virtude de fato adquirimos ou que determinado defeito nós de fato eliminamos nas condições aqui na Terra sem nos lembrarmos ou sem colarmos aquilo que nós já tínhamos aprendido no plano espiritual. O esquecimento do plano espiritual para a matéria nada mais é do que quando estamos na escola e aprendemos com o professor a matéria durante um tempo, depois, ao fechar os cadernos, ou seja, eu não posso mais consultar o que ali está e tenho que, da minha própria capacidade, saber aquilo que foi ensinado. Por quê? Porque se eu não aprender aquilo que foi ensinado, eu não tenho condições de evoluir e aprender coisas mais adiantadas. Assim é o processo da encarnação, das reencarnações, dos nossos períodos no plano do espírito. Lá é uma escola onde aprendemos e aqui onde nós aplicamos o ensinamento para ver se temos condições de que quando retornarmos desta última encarnação ao plano dos espíritos mais evoluídos, para aprendermos coisas mais adiantadas. Veja que André Luiz, ele recebeu a possibilidade, com aquela caderneta que lhe dá Clarencio, a visita em diversos ministérios, mas não ainda os ministérios mais evoluídos, os dois lá, inclusive o da União Divina, porque ele ainda não está apto nos seus aprendizados ou no seu grau evolutivo à percepção ou ao entendimento de questões mais adiantadas que elevam os espíritos a planos mais elevados, como se encontra de fato a sua mãe. Tudo é justiça, tudo é didático, tudo é claro e objetivo quando a gente se aplica no aprendizado e principalmente quando a gente, mais do que saber, a gente pratica, ok? Na continuidade, Lísias deu-me o braço e saí enlevado de prazer. Passados minutos, eis a porta de graciosa construção, cercado de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com uma expressão carinhosa acrescentou: aqui é o nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido, brando da campainha no interior surgiu à porta a simpática matrona. Mãe, mãe, grita o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, eu soube que sua mamãe não vive aqui. Neste caso, terá em mim uma irmã com funções maternais.
Esta é uma questão muito importante para que a gente possa entender, certo? Aqui na Terra nós temos uma titulagem de parentesco de graus familiares, de graus consanguíneos, tais como marido, esposa, pai, mãe, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, avós, netos, ok? Então toda essa titulagem, ela é, na realidade, pertinente ao plano do espírito encarnado, pois que para reencarnar nós nascemos, evidentemente, de uma mãe, para constituir um grupo familiar, que é um grupo na qual muitas encarnações é o grupo na qual nós temos que burilar os nossos sentimentos e adquirir o sentimento de amor, de fraternidade, convivendo muitas vezes com espíritos antagônicos a nós, mas que é exatamente por essa aproximação, por esta juntamento familiar consanguíneo, é que vai fazer com que nós, com esquecimento de mágoas do passado, de crimes talvez cometidos ou recebidos, é que nessa junção familiar nós passamos a vivenciar um relacionamento na qual nós buscamos nos entender e nos amarmos mutuamente. Então, isto no plano dos encarnados. Mas quando nós desencarnamos, na realidade, os conceitos familiares de pai, mãe, tio, irmãos, eles deixam de existir. Porque nós somos espíritos individuais criados por um único Pai, que é o nosso Deus, e o grau que nós temos é o de irmãos, de fraternos, de fraternidade entre os espíritos. Porém, ao desencarnarmos e nos estabelecermos ainda de acordo com o nosso grau evolutivo, né, nós nos encontramos em colônias como esta de nosso lar, em níveis de transição. E ainda temos em nós aquela questão do relacionamento que mantínhamos na Terra. Então, nós ainda temos essa questão, por isso que Dona Laura diz a André Luiz: terás em mim uma irmã, fraternidade, com as funções maternas, ou seja, eu serei aqui como uma mãe para você, no sentido de acolhê-lo, de educá-lo, de dar-lhe orientação, como nós vamos ver nos capítulos futuros que de fato isto venha a acontecer, certo? Mais adiante, num certo capítulo lá, se eu não me engano, é o que se denomina o caso Tobias, que vai mais para além da metade desta nossa obra, nós vamos entender e estudar e refletir sobre as questões de parentescos consanguíneos, ok? Mas fica esse esclarecimento para nós. No plano espiritual, nós somos irmãos. Na continuidade, após esse acolhimento maternal da Dona Laura, André Luiz continua: eu não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando meus pensamentos. Estás proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente muitas frases convencionais da terra. Rimos-nos todos e murmurei comovido. Então que o Senhor traduza o meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Aquele ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres. Lembre que tudo, quando ele fala que é parecido com o da Terra, lá é melhorado, tá? Todos os objetos, todos os elementos, inclusive de natureza, são mais sutis, mais aperfeiçoados do que aqui, que é uma cópia na Terra mais bruta e menos sutil do que no plano do espírito, ok? Entramos, ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral demonstrando pequeninas variantes, quadros de sublime significação espiritual.
um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando a curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda aqui os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos, né? Como numa referência de que todos nós, um dia, seremos anjos igualmente, né? O anjo não é um ser criado à parte por Deus que pratica o bem. O ser humano que pratica o bem o tempo todo, ele se transforma em anjo. Então, todos nós teremos sim a possibilidade de nos transformarmos em anjos um dia, dependendo tão somente do nosso esforço para que isso possa ocorrer o mais rápido possível. Oh, Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, responde Lísias, mas eu quero apenas dizer que os arpistas de fato existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas, ok? De fato, estes anjos, ou que ele denomina de arpistas, existem, né? Mas que não é um tocador de harpas que fica ali em contemplação divina da divindade e tão somente dedilhando uma harpa. Mas são notas espirituais expedidas que, para nós conseguirmos ouvir, nós dependemos do nosso próprio esforço para evoluir. Muito provavelmente estas harmonias, essas notas destas harpas, desses anjos arpistas, né, devem ter outros significados na construção do universo e, inclusive, na manutenção do próprio. Tá? No capítulo seguinte, que nós vamos adentrar no próximo vídeo, onde nós vamos ver coisas tão sutis como o amor, como alimento do espírito, ok? E muito provavelmente, como já se diz, a música igualmente é o alimento da alma. Nós estamos ainda muito longe de compreender todas as grandezas destas notas musicais celestes, né? Do que elas representam no universo para a sua constituição, manutenção e até desenvolvimento de nossos sentimentos maiores. Como ele diz aqui, né? Eu quero apenas dizer, diz Lísias para sua mãe, explicando a André Luiz, eu quero apenas dizer que os arpistas, os anjos arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laure, que em casa tinha consigo duas irmãs, a Yolanda e a Judite. Respirava-se ali doce, reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar o meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, né? Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa advertiu. Temos aqui em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que aqueles escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do rural. Por aqui não se equilibram nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Veja que
até se tratando de escritores, de literatura, aqueles que ainda mantêm o espírito em níveis vibracionais baixos, no que tange a escreverem coisas não saudáveis, não elevadas, coisas que induzam psicologicamente as pessoas a ideias de violências, de crimes, de erotismo, de satisfações outras diversas, né? Estes espíritos com esta mentalidade ainda vibracional baixa, eles não conseguem se manter em nosso lar ou em colônias deste estado que nosso lar se encontra, né? Nem nos ministérios de regeneração, onde são admitidos muitas vezes espíritos em processos de recuperação. É preciso para que adentremos a estes níveis de colônia, né, um estado mental mais equilibrado, não tão baixa vibração como aqui o que Dona Laura nos revela. E aí, na sequência, André Luiz diz: não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Essa é uma curiosidade que eu acho que todos nós temos no plano espiritual, né? As nossas necessidades fisiológicas do plano do espírito. Não há, eu não conheço, pelo menos, né, a não ser uma referência do próprio André Luiz, de que as nossas funções fisiológicas do perispírito no plano espiritual, evidentemente o espírito não deverá ter estas funções fisiológicas, né? Pois que o espírito não é matéria, é o ser pensante, é o ser inteligente do universo criado por Deus, tá? Mas o perispírito, ainda que mais sutil, ele é matéria. E como há uma alimentação, há igualmente talvez uma necessidade de expelirmos os elementos que não foram absorvidos pelas células perispirituais, né? Se assim podemos nos referir. Mas a referência que se encontra quanto às necessidades fisiológicas nossas é que André Luiz, em determinado trecho, e eu agora não me lembro se é nesta própria obra ou em outra, nós vamos verificar mais à frente nos nossos estudos, que ele diz que as nossas funções genitais, né, elas têm uma função diferente do que quando aqui nós encarnados na Terra, ok? Então, é possível que mais adiante, talvez, nós ainda não tenhamos o nível de compreensão necessário para entendermos estas questões ainda do perispírito. Há uma obra, para quem se interessar, e eu mesmo agora talvez me proponho a procurar, uma obra que se chama Perispírito. Eu não me lembro o autor, né, mas se vocês consultarem na internet o Perispírito, este livro, ele traz, é uma obra bastante volumosa, ele traz muitas ideias sobre o que é o perispírito e talvez até como funciona. Eu tenho em forma eletrônica, eu vou pesquisar e talvez no próximo vídeo, antes de adentrarmos no próximo capítulo, a gente possa dar algum esclarecimento a respeito destas funções fisiológicas do nosso perispírito, ok? Repetindo para pegarmos a sequência da leitura. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado a um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar.
Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Então, com esta forma de André Luiz se expressar bastante bonita, né, ajoelhando-se dentro do seu próprio templo, né, contemplando aquela formação dos pensamentos dos habitantes de nosso lar, daquele coração azul, deve ser uma visão magnífica, né? Ele termina esta narrativa e no próximo vídeo nós teremos o capítulo 18 com o título Amor, Alimento das Almas. Por enquanto, agradeço a todos vocês a participação em nossos vídeos e aqueles como nós desejam fazer a divulgação evangélica de Jesus, a divulgação da nossa doutrina espírita, procurando sempre dar o melhor de nós em termos de esclarecimento, que possam divulgar junto aos seus amigos, seus familiares, evidentemente aqueles que se interessem pela matéria, né? Divulgar e compartilhar este nosso vídeo, né? O nosso canal nós denominamos agora Estudos Espíritas Cristãos, né? Pois que além do estudo da obra de André Luiz, nós temos outros vídeos destinados a aulas em algumas casas que frequentamos, nos cursos de aprendizes de Evangelho, inclusive no curso preparatório para expositores espíritos. Entrem na nossa página Estudos Espíritas Cristãos, que vocês verão a relação de vídeos que nós lá temos, de aulas e estudos, ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e muito obrigado mais uma vez.